Olá a todos, para quem não me conhece ainda, eu sou Silvio Roberto, sejam muito bem-vindos ao canal. Gratidão a você que curte, que compartilha, que assiste os meus vídeos. Pode ter certeza que eu faço com muito amor. Hoje, o nosso passeio na história conta a história de 3 primos. Um rei, um Kaiser e um czar. No caso dos dois, o último Kaiser da Alemanha e o último czar da Rússia. Já o primeiro é o George, neto da Rainha Vitória, filho do Bertie, o terrível Bertie, que foi o rei Eduardo VII, e da sua esposa Rainha Consorte, que era a princesa Alexandra da Dinamarca. Portanto, neto da Rainha Vitória e do rei Christian da Dinamarca. O segundo, o Kaiser, ele era filho da moto passando, filho da Vicky, a filha mais velha da Rainha Vitória, foi o primeiro neto da Rainha Vitória, e do príncipe Frederick da Prússia. Não sei a pronúncia em alemão, então eu falo em inglês mesmo, Frederick. E o czar Nicolau II da Rússia, filho da dona Dagmar, Maria Feodorovna Romanov, que era princesa Dagmar da Dinamarca, também filha do rei Christian e irmã da rainha Alexandra, então primo, e do czar Alexandre III da Rússia. Esses dois aqui sempre foram mais amigos, tiveram contato. Lembrando que Nikolai se casou com Alex, depois czarina Alexandra Romanov, que era neta da Rainha Vitória também, porque ela era filha da Alice, e a irmã da Alexandra, que se chamava Elizabeth, se casou com o tio mais novo dele. Então ela era uma grã-duquesa da Rússia também. Ela se casou com Sergei Romanov, aquele mesmo que faleceu não posso falar aqui, e ela se tornou freira. Depois usou como eles não tinham filhos, ela usou todas as joias e posses que ela tinha para construir um convento, e ela foi freira até o fim. Hoje ela também foi canonizada pela Igreja Ortodoxa como um dos mártires reais. Mas o que aconteceu entre esses 3 aqui que foi marcante? Quando aconteceu a primeira, não posso falar aqui, mundial, Nikolai e George estavam alinhados no mesmo lado. Já Wilhelm, eles eram conhecidos na corte britânica como os primos George, Billy e Nicky. Primo Billy, o Kaiser da Alemanha, ele teve uma infância complicada e ele passou a ter asco por tudo que fosse britânico, tudo que representasse a mãe dele. Ele nasceu num parto dificílimo, o famoso parto, ele estava sentado, seria posição pélvica. E ele nasceu com um problema no músculo do ombro e do braço. Foram feitas cirurgias, colocou o pescoço no lugar, mas na época ainda era vitoriana e eduardiana, a medicina não estava tão
evoluída. E a mãe, tentando salvar o filho, acabou fazendo com que ele fizesse tratamentos dolorosos. E no fim, o braço dele, se você prestar atenção nas fotos dele, ele sempre está com a mão no lado. A paralisia do braço nunca foi consertada. Então, já desde criança, ele começou, e os pais dele eram abertamente liberais, tinham ideias progressistas, pois ele resolveu se tornar um tradicionalista, um conservador radical, com ideias antissemitas, e ele era megalomaníaco. Ele queria tornar a Alemanha o maior de todos os impérios na face da Terra. Ele acabou afundando com seus torpedos e submarinos várias embarcações civis da Grã-Bretanha. O caso mais assim terrível, até tem um documentário da Timeline, eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Eu assisti ontem. É assim chocante porque é a história do Lusitânia, do navio de passageiros, contando tudo a partir dos sobreviventes, a visão dos sobreviventes e a visão histórica também. Os documentários da Timeline são fantásticos. Para quem gosta de história, é que eles são todos em inglês. Então, se você quer entender, fazendo meu publi, eu ensino inglês para você. Eu tenho um método próprio. Mas o que acontece? Então ele passou assim, ele queria tudo para ele era megalomaníaco. E numa dessas, das 2.000 pessoas que estavam no Lusitânia, 1.198 pereceram, sendo dessas muitas crianças, muitos bebês, pessoas totalmente inocentes que não tinham nada a ver com aquela rixa. Então, na primeira, não posso falar aqui mundial, os primos Nick e George se uniram. Mas assim, apesar do que aconteceu logo depois na Revolução Russa, com o Tsar Nicolas, o que de fato mais sofreu com tudo isso foi o George. Porque ele dizia, eu quero salvar os Romanov, porque eles também são o meu sangue. E ele não pôde salvar o primo, a esposa, os filhos, a prima Elizabeth, porque os conselheiros disseram que naquele momento seria o caos para o Reino Unido se ele se envolvesse naquilo, dessa forma. Para ele foi difícil. O Tsar Nicolas, eu já fiz um outro vídeo sobre ele e a família, farei mais futuramente. Agora, o Tsar William II, ele achava, depois do falecimento do pai, ele baniu a mãe, as irmãs praticamente, de toda a convivência na corte alemã. Ele não queria ninguém por lá que representasse a Inglaterra. Ele mesmo negava o sangue dinamarquês, inglês ou que tivesse ali. No caso dele não tinha dinamarquês, era inglês. Mas, para quem não sabe, a
Dinastia Saxe, Coburgo, Gotha e Hanover, elas tinham origens alemãs. O príncipe Albert, marido da rainha Vitória, também. E foi o rei George que, por causa do sentimento anti-alemão que o William espalhou, ele resolveu mudar o nome da dinastia da Casa Real para Windsor, tornando assim mais inglês. Mas também não foi um período fácil para eles, com certeza. E essa culpa o George carregou para o resto da vida. Agora, voltando ao primo czar, ao primo Kaiser, ele, no fim, assim como alguns sobrinhos, se associaram ao Adolf. Na segunda, não posso falar aqui mundial, também com a intenção para eles, aquela associação seria a volta da monarquia em todo o seu esplendor. E ele não media esforços para isso, com aquela megalomania. No fim, um dos sobrinhos, que foi o Philip, se revoltou e forneceu passaportes, documentação falsa para os judeus escaparem da Alemanha, na segunda. Mas ele foi pego, foi parar num campo de concentração, ele sobreviveu, a esposa dele não. Então, no fim, também eles que tinham origem alemã ficaram com o sentimento anti-alemão. E numa dessas foi a ruína da Alemanha. Ele foi para o exílio depois, nunca mais teve a coroa, nenhum descendente seu, foi extinta a monarquia na Alemanha. Assim como foi extinta na Rússia também. Então foi um período assim muito difícil para a humanidade, mas também foi terrível para uma família. E ali também se acabou o grande sonho da Vitorinha de ter ramos da monarquia em toda a Europa e até em outros países. Mas com isso ela achava que não seria só o poder, mas seria pacífico, porque estaria dentro da mesma família. Aí você vê o quê? Um cara revoltado, que só enxerga o mundo à sua volta, que só enxerga o próprio umbigo, o perigo que ele pode se tornar, não só para o país onde ele vive, para a cidade que ele governa, mas às vezes também é um problema muito sério para o mundo, porque isso deu no que deu. A primeira, que depois abriu o caminho para a segunda, e assim caminha a humanidade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É a minha volta depois de algum tempo ausente, e agora eu pretendo fazer novos vídeos para o canal, e a próxima será a Imperatriz Sissi, a verdadeira, não a que aparece no filme da Romy Schneider. Gratidão a você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Gratidão a você que está ajudando meu canal a crescer. Beijos e até o próximo.